Nós convidamos o conselheiro federal de farmácia no Maranhão e o médico psiquiatra Rui Palhano para falar sobre os riscos da automedicação. O conselheiro federal é o Fernando Bacelar, com quem a gente conversa. Doutor Fernando, bom dia. Bom dia, Janaína, bom dia, Soares. Qual é o posicionamento do Conselho Federal de Farmácia sobre esse assunto? Na verdade, nós tivemos um grande avanço na questão das farmácias, que foi a criação da Lei 13.021 de 2014, que ela muda o conceito hoje da farmácia de um mero estabelecimento comercial para que elas passem a ser unidade de assistência farmacêutica, assistência à saúde, orientação sanitária individual e coletiva. Ou seja, o que da farmácia, importância da farmácia é justamente promover saúde através do uso racional de medicamentos. Falando em automedicação, a gente tem dados, por exemplo, que 50% dos pacientes usam medicamentos de forma errada e mais que 50% dos pacientes não têm adesão ao tratamento por falta de orientação. Então é muito importante que após o diagnóstico, ou mesmo por falta do medicamento ele ser isento de prescrição, não quer dizer que ele seja isento de risco. Então, se você está na farmácia, procure o farmacêutico, busque essa melhor orientação. Por muitas vezes, hoje a gente tem conversado com o Dr. Rui há pouco, as massas das redes sociais divulgando uma série de medicamentos e efeitos que tem, mas nenhum medicamento, nem mesmo natural, ele não está inerte a ter riscos e efeitos colaterais. Sem dúvida, a gente precisa que as pessoas muitas vezes tenham conhecimento, mas não tenham a atitude, né, a ação. Doutor Rui, que riscos essas pessoas correm? Podem, inclusive, há algum risco de ficar viciada em alguma medicação ou algo mais sério mesmo? Olha, são inúmeros. Bom dia, Janaína, bom dia, Soares. São inúmeros os riscos. Veja, por exemplo, que um sistema que fiscaliza a utilização de medicamentos no Brasil identifica 30%, quase 40% das intoxicações são produzidas por uso de medicamentos. Quer dizer, essa prescrição, como o doutor Fernando falou, a metade delas, em geral, são dispensáveis. Então, você tem uma população que está sendo atendida por si próprio, porque isso é uma automedicação, não tem uma orientação médica que possa ser responsabilizada por aquilo, acaba se expondo a intoxicações gravíssimas, a mortes, inclusive. Quer dizer, então, essas intoxicações são severas por uso simultâneo de medicamentos, por dose inadequada, por condições impróprias de utilização do próprio medicamento, por desorientação do seu consumidor. Então, você tem um conjunto enorme de situações que acabam favorecendo, ao invés de auxiliar, de ajudar a pessoa que eventualmente tem um problema, faz prejudicá-lo mais ainda. A gente sabe de casos, por exemplo, doutor Rui, que a pessoa passou a vida inteira se automedicando com medicamentos tidos como leves e que já na velhice, por exemplo, quando precisou realmente daquela medicação para um alívio de algo aí sim latente, não teve nenhum efeito. Isso mesmo, é verdade. Existe um mecanismo, o doutor Fernando sabe muito bem disso, chamado de tolerância, que a proporção que você usa o medicamento, independente da natureza dele, o próprio organismo vai criando um sistema de metabolização específico para ele. Daqui a pouco, se você não tiver um critério de utilização regular, esse medicamento perde o efeito. Isso é para antibiótico, para anti-inflamatório, para psicotrópico, para antidepressivos. Então, você tem que ter uma utilização racional, uma indicação médica precisa e um uso racional do medicamento. Doutor Rui, doutor Fernando, a Janaína falou muito bem aí a questão do vício, aqui é a dependência química, né? Isso também é um problema gravíssimo. Com certeza. Eu entendo que hoje o doutor Rui Palhano, além do belíssimo trabalho que ele desenvolve aqui no Maranhão com álcool e drogas, ele deve ter também uma centena de pacientes viciados em medicamentos. A gente vê uma centena de pessoas usando de forma irracional, adentrando farmácias que hoje o Conselho Federal de Farmácia edita resoluções onde amplia a atividade do farmacêutico nesses estabelecimentos. Hoje o farmacêutico tem a resolução 585, 586, que cria atribuições clínicas para o farmacêutico para que ele possa acompanhar o paciente que busca essa orientação. Por exemplo, o paciente chega num quadro de hipertensão, muitas vezes tem uma indicação do vizinho para tomar um determinado antihipertensivo e o farmacêutico hoje ele poderá aferir essa pressão arterial dentro de um local adequado, possivelmente encaminhar para o médico para que o médico faça esse diagnóstico e retorne para que o farmacêutico possa fazer esse acompanhamento da farmacoterapia, definindo o horário para fazer o uso, definindo protocolos de seguimento, escolhendo junto com a família quais são os medicamentos mais adequados a fazer essa compra. E tudo isso ela traz um avanço. Eu imagino que o Dr. Rui hoje ele deva ter uma centena de pacientes que estejam hoje viciados em medicamentos, porque hoje, no estresse que está do dia a dia e na vida, as pessoas buscam soluções, às vezes, um tanto quanto simples, mas que muitas vezes podem ser até letais.
Doutor Fernando, a gente viu ali na reportagem a Anvisa aumentando esse número de medicamentos que podem ser comprados na farmácia sem uma receita médica, sem uma prescrição, mas isso não quer dizer nunca que a pessoa pode comprar a qualquer momento, a qualquer coisa. Até temos aqui uma pergunta da Gabriela, ela pergunta: os antitérmicos, por exemplo, facilmente encontrados nas farmácias, podem ser comprados? Essa prática é correta? O ideal é mesmo sempre que, por exemplo, se ouça o farmacêutico, mesmo para esses medicamentos mais simples como antitérmicos? Como eu falei ainda agora, né? Apesar do medicamento ele estar isento de prescrição, ele não está isento de risco. Às vezes essa febre ela é somente um sinal e sintoma clínico de alguma doença que está ali mascarada. Então é muito bom para que ele procure o farmacêutico, né? Hoje a gente discutiu arduamente novas diretrizes de formação para o farmacêutico, onde ele pudesse realmente ter um estudo de semiologia, que são estudos de sinais e sintomas. O Conselho Federal de Farmácia tem lançado guias clínicos, porque todos nós sabemos que a farmácia é a primeira porta de entrada que o cidadão procura. Nós temos essa cultura de se automedicar, de procurar a farmácia por qualquer problema simples. Então, procurar o farmacêutico para que faça um encaminhamento desse paciente para o médico, para tentar identificar o sintoma, é a forma mais racional de se trabalhar e principalmente de se utilizar medicamentos. Agora, um assunto polêmico: quem faz a prescrição e quem faz a troca? Bom, é um assunto um tanto quanto polêmico, que a gente pode entrar num debate sobre a ética profissional, na verdade, né? E aí esse debate sobre a ética profissional, ele é um posicionamento que, na verdade, a ética é um posicionamento individual de cada cidadão. O farmacêutico, ele pode trabalhar o que nós chamamos de intercambiabilidade, que é quando ele faz uma troca de uma determinada substância dentro de um laboratório, mas daquilo que foi prescrito, e não alterar a posologia do médico, do diagnóstico feito pelo profissional médico. Então, como se trata de uma questão ética, é muito importante que você procure realmente o farmacêutico, porque nem sempre dentro da farmácia só existam profissionais farmacêuticos atendendo. Como o Conselho Federal de Farmácia recebe denúncias contra os farmacêuticos? Como recebe? Na verdade, através dos seus conselhos regionais. Os conselhos regionais de farmácia, nós somos uma profissão federalizada, cada estado do país tem um conselho regional de farmácia. O nosso fica na Rua dos Faveiros, ali no bairro do São Francisco, né? E caso queira denunciar a ausência de farmacêutico, né? As farmácias que não tenham farmacêutico podem denunciar dentro do Conselho Regional de Farmácia, também na Vigilância Sanitária, que é o órgão responsável pelo aspecto sanitário do estabelecimento, ou seja, aqueles aspectos que envolvam riscos à saúde. Então, esses canais estão abertos para denúncia. O telefone do Conselho é 2107-3850 e basta ligar e fazer essa denúncia. As farmácias hoje, na situação em que elas estão vendendo de quase tudo, né, a gente encontra, isso não, de alguma forma, estimula também, até psicologicamente também há essa questão, né, doutor Rui? Eu acredito, por exemplo, que a presença do farmacêutico nessa rede de atendimento é muito importante. Eu considero assim importantíssimo, porque vai justamente orientar essa população que está com uma dificuldade enorme de acesso a um sistema de saúde, médico, etc., que é muito difícil nesse país. Você tem um profissional competente, capacitado, para te dar essa instrução. E aonde? Na porta de entrada, que é a farmácia. Então não é mais aquele só para vender produto. A farmácia hoje é uma unidade de saúde, uma unidade que vai atender essas demandas da população. Isso vai fazer uma frente muito importante, assim, eticamente, para o controle dessa automedicação. Doutor Rui, o senhor como especialista aí em dependência química, o senhor pode responder o João Carlos, lá do Coatrac, que quer saber se existe alguma forma segura de se automedicar? Não, não existe. A prescrição é uma atividade altamente complexa. O médico ou farmacêutico, para prescrever uma medicação, ele tem que ter habilidade, tem que ter competência, tem que ter conhecimento e experiência. Eu, leigamente, eu não posso estar dizendo que medicamento eu tenho que utilizar. Esse é o risco, porque muitas das vezes essa medicação utilizada indevidamente, ela vai de encontro contra as necessidades do paciente. Às vezes uma febre, uma tosse, são sintomas de doenças muito complexas, que você não tem nem que tratar delas. Você tem que deixar que elas apareçam para poder ser reveladas. A Luana Borges, ela quer saber como deixar de tomar esses remédios que viciam. A medicação, o vício é uma utilização indevida de medicamento. É uma consequência de uma utilização irracional de um medicamento. Os medicamentos psicoativos, todos eles podem, de certa forma, facilitar a dependência. Alguns deles, não todos. Mas se você tiver uma utilização racional, adequada, compatível com o que você tem, não há risco nenhum.
Vai tirando aos poucos. Tirando aos poucos, retraindo a medicação, até que você esteja completamente já tratado, a situação que justificou o uso do medicamento, e para aquilo não tem problema nenhum. Muito obrigado, então, aos senhores aqui pela presença. Um bom debate aqui no quadro Saúde do Bom Dia Mirante. Obrigado. E na próxima quarta-feira tem mais quadro de saúde aqui no Bom Dia Mirante. Envie a sua sugestão, né, Janaína? Para o e-mail do Bom Dia, o bomdiatv@mirante.com.br.